Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Na sequência de números 1 menos 1 meio, 1 quarto menos 1 oitavo, escreva os próximos dois termos e o padrão utilizado para a determinação desses termos. Muito bem, se nós observarmos com um pouco de cuidado, a sequência composta pelo número 1 menos 1 sobre 2, 1 quarto menos 1 oitavo, e por aí vai, nós vamos perceber que do 1 para o menos 1 meio, nós podemos verificar que o número 1 foi multiplicado por menos 1 sobre 2. E aí nós vamos constatar que menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2 irá gerar 1 quarto. E 1 quarto vezes menos 1 sobre 2 gerará menos 1 oitavo. Então, nos será possível concluir que os próximos dois números obedecerão a esse mesmo padrão. Então, se nós multiplicarmos menos 1 oitavo por menos 1 meio, vamos obter 1 sobre 16. E se multiplicarmos 1 sobre 16 por menos 1 meio, aí vamos obter menos 1 sobre 32. E, se prosseguíssemos, o padrão possivelmente seria o mesmo. Então, já podemos dizer assim, de modo intuitivo, cada termo da sequência é obtido pela multiplicação do termo anterior por menos 1 meio, com exceção do primeiro termo. E os dois próximos termos solicitados aqui na questão são, respectivamente, 1 sobre 16 e menos 1 sobre 32. Bem, essa é a explicação intuitiva, e nós meio que tivemos que, entre aspas, deduzir que é menos 1 meio, de modo intuitivo também, quase como se fosse um chute ou um reconhecimento de que isto ocorreu. Pois bem, nós vamos tentar agora, de um modo um pouquinho mais formal, e talvez utilizando algum método, determinar este padrão, sem recorrer à intuição, como fizemos agora há pouco. Então, uma das coisas que possivelmente nós já temos que saber é que, já que é uma sequência, provavelmente isto vai ser uma PA ou uma PG. Nesse contexto, como nós estamos percebendo que menos 1 meio, menos 1 geraria menos 3 meios, e menos 3 meios aqui, mais menos 1 meio, vai gerar ali menos 4 meios, o que daria então em torno ali de menos 2, nós não teríamos, pela alternância dos sinais também, a possibilidade de que isto seja, ou de que isto fosse uma PA. Então vamos arriscar a PG. Mas, professor, de igual modo nós vamos ter que cometer algum risco aqui, no sentido de que precisamos primeiro fazer um teste para PA e em seguida para PG. É verdade, num certo sentido nós também recorremos a alguma intuição aqui. Porém, nós vamos, à medida que essas intuições forem sendo confirmadas ou rejeitadas, escolhendo outras de nosso conhecimento. Então, nesse contexto, se torna um pouquinho mais metódico, ou um pouquinho mais metódica a busca por esse padrão. E como nós estamos buscando, através das progressões geométricas, o padrão, já podemos dizer o seguinte: um APG terá como termo geral a n, que é igual a 1, que multiplica a razão elevado a n menos o número 1. E a razão aqui virá de nós realizarmos o segundo termo, menos 1 meio, dividido pelo primeiro termo, que é 1, gerando menos 1 meio, que é justamente o valor que já havíamos percebido inicialmente. E vale destacar aqui o primeiro termo, que é o A1, ou melhor, que é o número 1. Então, vamos colocar aqui o A1 como sendo o número 1. E fazendo uso do modelo para a progressão geométrica, ou para as progressões geométricas, nós vamos obter o AN, que é igual ao A1, que vale 1, vezes a razão, menos 1 sobre 2, e elevado a n menos 1. E aqui nós já temos um padrão estabelecido, que poderia, inclusive, ser apresentado caso lhe fosse perguntado ou nós tivéssemos que apresentar. Agora, vejam só, nós podemos trabalhar um pouquinho mais com esta expressão, pensando no seguinte:
o AN vai ser igual a 1 que multiplica menos 1 meio elevado a n menos 1, ou simplesmente menos 1 meio, menos 1 sobre 2, elevado a n. E como nós temos a possibilidade de, entre aspas, separar esse expoente n menos 1, escreveríamos menos 1 meio elevado a menos 1. Afinal de contas, das propriedades da potência, multiplicação de bases iguais. Preservamos a base e somamos os expoentes, ou seja, nós faríamos n mais menos 1 ou n menos 1. Então, nesse contexto, nós teríamos a n que é igual a menos 1 sobre 2, ou menos 1 meio, elevado a n, e que multiplica. Veja só, nós temos menos 1 meio elevado a menos 1. Para que esse expoente deixe de ser negativo, nós reescreveríamos essa expressão como sendo menos e, entre aspas, invertemos numerador 1 com denominador 2. E vamos ter só 2. Elevado agora ao expoente 1 positivo, o que nos levará a um termo geral, que agora poderá ser expresso por AN, que é igual a menos 2, que multiplica a menos 1 sobre 2, e elevado a n. Vejam só, nós descobrimos então o termo geral solicitado de um modo um pouco mais matemático, algébrico. Poderíamos também pensar no seguinte: olha, eu não lembro muitas das propriedades e tampouco lembro o termo geral de uma PG. Então, nós poderíamos pensar em recorrer a funções. Isso mesmo, as funções. E nesse contexto, nós poderíamos dizer que f de x, que é igual a k, um certo coeficiente, vezes uma determinada base, a, elevado a x, constituiria esta função. Colocaríamos o domínio, composto pelos naturais, excluindo-se o zero, uma vez que nós vamos considerar que cada um dos valores de x corresponde a uma posição ocupada pelos números dessa sequência, em reais. Então, nós vamos definir domínio naturais, sem o zero, e contradomínio, os números reais. Para isso, também podemos pensar no seguinte: nós teremos aqui f de 1, que é o primeiro ponto, sendo 1 o seu resultado. E f de 2, que é o segundo ponto, ou seja, a segunda posição, vai ser igual ao segundo resultado, ou seja, menos 1 sobre 2. E, gerando aqui os pares ordenados, nós vamos ter, então, 1 para x, 1 para y, e 2 para x, menos 1 meio para y, em que nós vamos chamar f de x de y e fazer, então, neste contexto, aqui, y igual a k vezes a elevado a x. Isto posto, vamos pensar que, tendo, então, x e y sido determinado para o ordenado da nossa função, nós temos a função y, que é igual a k vezes a elevado a x. Dos pontos que nós já conhecemos, nós temos 1 e 1, que é o primeiro ponto, que vai ser elevado a y1, está aqui, igual a k vezes a elevado a x, que é 1, que também está aqui. E nós temos o segundo ponto, ou o segundo par de pontos, que é 2 e menos 1 meio. Isto aqui vai nos levar a menos 1 meio para y, que é igual a k vezes a elevado a 2, que é o nosso x. E agora nós temos um sistema de equações que vai ser resolvido do seguinte modo. Pegue aqui a segunda equação. Essa segunda equação, que é composta por k vezes a ao quadrado, é igual a menos 1 meio. E vamos, entre aspas, abrir este a, fazendo k vezes a, que é igual a menos 1 sobre 2. Note que da primeira equação nós temos k vezes a já conhecido e que vale 1. Então, k vezes a será 1 que multiplica a e que é igual a menos 1 sobre 2. Ou simplesmente o número a é 1 sobre 2, ou a base a é 1 sobre 2. Com o a conhecido, agora vamos em busca do k. Podemos recorrer à primeira equação, em que k vezes a é igual ao número 1. Como o a é conhecido, k
vezes menos 1 sobre 2 valerá 1. Vamos multiplicar toda a equação aqui por menos 1. Vamos obter como consequência menos e menos, menos 1 meio com menos 1. Vamos só melhorar esta escrita aqui, que não ficou legal. Então, nós temos menos 1, vezes menos 1. Pronto. Então, menos 1 vezes menos meio, nós vamos ter mais 1 meio vezes k, ou k sobre 2, que é igual a 1, que multiplica menos 1, gerará menos o número 1. E esse 2 nós vamos, entre aspas, passar multiplicando, gerando, portanto, um valor de k que é igual a menos 2. E agora nós conhecemos tanto a como o k. Voltando para a nossa função, y igual a k vezes a elevado a x, poderemos expressar então o y, que é igual a k menos 2 vezes o a, que nós já sabemos ser menos meio, então aqui menos 1 meio, elevado a x, aqui elevado a x. Compreendendo que y seria o nosso termo geral, a n, e x, a posição de cada um dos termos, n, então nós vamos ter y a n, que vai ser igual a menos 2 vezes menos 1 sobre 2, elevado a x, que aqui substituímos por n. E aí, novamente, surge o mesmo modelo já determinado inicialmente, que constitui-se num padrão utilizado para a determinação desses termos. Ok, galera? Muito bem, então com esses resultados nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!